Olá, olá, bonitas. Muito boa tarde. Começando aqui mais um bate-papo do podcast em alto mar, ainda em terra firme. Hoje nós temos uma outra convidada. Nas próximas semanas vamos conhecer as outras embaixadoras, vamos conhecer o staff que vai estar com a gente no podcast em alto mar. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que já está na minha vida há bastante tempo, Larissa Menezes. Fomos sócias de alguns projetos no sentido de compartilhar juntas como embaixadoras esses projetos. E agora estaremos de novo no podcast em alto mar. E falando um pouquinho, né, da evolução dessas últimas semanas, a gente começa com força total com a comunicação do podcast em alto mar, sendo reformulado agora em janeiro. Nós viemos bem devagar, fazendo contato apenas com as nossas redes, né, de conexões, as pessoas com quem a gente já está em outros projetos, já participou de outros eventos e agora começa a comunicação aberta. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, se você ainda não fez contato com a nossa equipe ou comigo, porque eu estou recepcionando os contatos pessoalmente, tá na hora de você fazer, porque a gente tem apenas 100 vagas para esse evento. Ele é um evento exclusivo, um evento para ser pequeno mesmo, para que nos 4 dias você saia de lá não apenas com cartão de visita, curtindo, seguindo o Instagram uma da outra, mas de fato conhecendo mais sobre a vida dela, conhecendo sobre as dores dela, conhecendo sobre aprendendo com essas mulheres que estarão lá, não só com as nossas anfitriãs, que são maravilhosas, que tem muito. Fiquei sabendo que elas estão abrindo uma segunda franqueadora do segundo negócio que elas lançaram, gente. Eu preciso estar com elas mais perto, já as conheço há muitos anos, mas preciso estar mais perto para saber como elas fazem isso, como elas criaram esse processo para só duplicar já a segunda franqueadora do segundo negócio. E a Larissa trabalha exatamente com isso. A Larissa é uma excelente comunicadora. A Larissa é ótima de networking. A Larissa é ótima para dar um up na gente quando a gente está mais desacreditada. Ela é uma vendedora nata, de mão cheia. E sabem qual é a formação da Larissa? Ela é nutricionista. Tá vendo? A gente aprende as competências que a gente precisa e muito disso eu tenho certeza que ela foi sentindo necessidade estando em ambientes que impulsionassem ela para um próximo passo. Além de tudo isso que eu já contei, você vai ter a chance de gravar um podcast, de bater um papo. E não se assusta, não é um podcast que você precisa fazer sozinha, tá? A gente vai estar numa roda de conversa, muito bem orientada, não precisa ficar com medo, vai ser tudo ensaiado direitinho, para que você tenha um material maravilhoso para usar no seu negócio, na sua influência e na sua autoridade. Então, 5 minutos aqui de aquecimento, vou parar de falar e vou trazer a minha convidada para conversar com vocês. Rio de Janeiro, 38 graus e eu tomando café. 38 não, mentira, tá 28 graus. Oi, Olá! Boa oi! tarde! Boa tarde, meu bem, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Ah, Eu falei bem aqui, meninas, deixa eu correr que eu vou fazer minha live. Tô aqui no desfrute, na beira da piscina, já no aquecimento pro cruzeiro. olha, Larissa, você tá em Brasília? Brasília tá quente, tá chuva, tá sol, como é que tá? A gente veio, tava nublado, mas como a gente acredita que a gente pode mudar o ambiente, o sol veio. A gente Ai, elevou energia, o sol apareceu. Mas tava meio chuvinha. ah, era para eu estar em Curitiba hoje, mas ainda estou aqui no Rio. A gente está tomando algumas decisões por aqui. Hoje eu bem queria ir para a praia, sabe? Porque não tá aquele sol aberto, tá mais nubladinho, mas tá calor. Então, né, o Rio sendo o Rio. Mas não vou conseguir ir para a praia. Vou voltar para Curitiba para a chuva. Lari, muito obrigada pelo seu tempo dentro do seu momento de férias e descanso aí, né, com os teus filhos. Eu sei que você teve um final de ano bem desafiador também, como eu, né? E Sim, acompanhei tudo. E tô morrendo de saudade, tô louca também. para estar em Brasília um pouquinho aí nas próximas semanas para a gente fazer e tomar esse café ao vivo. Tem uns meses que a gente tomou um café juntas, né? Sim.
ao vivo ali. E o que eu quero hoje, primeiro é que você se apresente, né? Que você conte a sua história brevemente. Aqui nessa próxima meia hora a gente conversa, mas que principalmente você reforce nessa gravação, né? Que muitas pessoas vão assistir gravado depois, e a gente também vai ter o uso desse material em algumas divulgações, da importância que foi o network, o ambiente na sua carreira. Nós não anunciamos oficialmente que nós queríamos que a Larissa primeiro estivesse na live para contar a função dela, né, para ficar bem claro do que é, para a gente registrar lá no perfil o anúncio oficial. Mas a Larissa é a pessoa, junto com mais uma que vocês vão conhecer na segunda-feira. Não vou antecipar as coisas, é uma dupla, ó, é uma dupla que vou te dizer que nem nos meus melhores sonhos eu iria saber que eu entregar essa preciosidade que para mim é o processo de networking dentro dessa viagem nas mãos de duas pessoas que eu não só confio no processo, eu já fui mentorada da Larissa, para vocês saberem, né? Eu hoje sou mentorada da outra networker, também estou no grupo dela, na comunidade dela, eu já palestrei em evento das duas, eu já estive em evento das duas, então aqui a gente não tem isso, a gente divide as competências e cada um assume um papel no momento que a outra precisa, né, Lari? Mas, como eu sou muito falante, vou deixar você falar e contar para o pessoal aí como que vai ser esses 4 dias, o que vocês estão tramando aí para promover conexão real e de qualidade. Obrigada, primeiro de tudo, de acreditar no trabalho, confiar. E eu falo que estar com vocês nesse projeto é a realização do meu quadro de sonhos que foi feito em dezembro. Sem saber sabe que você joga para o universo, fala assim, eu quero ir para o cruzeiro, só para vocês entenderem. Eu queria ir para o cruzeiro e meu marido falou que não queria ir. E a minha mentalidade não foi sobre, então não vou. Aí a pergunta era, eu vou com quem? Eu precisava de uma pessoa. Aí depois veio a Valesca com todo esse projeto. Eu falei, meu Deus, eu só precisava de um, agora eu vou com a galera. Com mulheres maravilhosas, né? E aí não é somente só para aproveitar, né, o desfrute, mas também para aprender e dá para fazer tudo junto. Quem eu sou? Eu sou mãe, esposa, eu falo que eu sou filha amada de Deus. E eu sou formada em nutrição. E o legal que a Valesca falou, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, se hoje chegasse assim, Lari, se fosse para fazer a faculdade, você faria nutrição? Eu gosto, eu me acho uma nutricionista maravilhosa, gosto muito, mas eu ia para outro lado. Mas eu descobri caminhando, porque tem gente, não, deixa eu descobrir 100% o que eu vou fazer para fazer. Aí o que acontece? Morre, fica doente e não faz nada, né? Então, eu fiz a faculdade de nutrição. E indo para o mercado de trabalho, e eu me achava que eu não era uma boa funcionária. Por quê? Nunca, e aí é onde é importante a gente estar nos ambientes certos. Porque se hoje eu tiver uma funcionária com um perfil que eu tinha, rapidinho fala assim, sabe por que você não encaixa? Porque você não nasceu para poder ser funcionário de alguém, você nasceu para ser líder, inovação, sempre quer mudar alguma coisa, sabe? Eu entrava em restaurante que tinha o cardápio de 20 anos, Deus, não, vamos fazer noite italiana. Vejo há muitos anos, né? Nutrição. Eu montei meu consultório e para mim era muito fácil, assim, eu estudei, né, essa parte de marketing muito sozinha e, em resumo, eu falo assim, eu fechei meu consultório, não porque ele deu errado, ao contrário, é porque ele estava dando muito certo. E um dia eu estava atrás da mesa e eu senti Deus claro falando na minha cabeça de que eu não te quero por detrás da mesa, eu te quero para multidões. E aí no outro dia eu fechei o consultório. Não tem esse negócio de que, deixa eu arrumar minha vida. Eu falo que não é sobre ser irresponsável, mas você acreditar tanto em si e no que digamos, no seu instinto, que você vai. Então, hoje, igual a Valesca falou, né? Hoje, a minha maior dor é o meu maior monte, é o meu maior sucesso. De que eu era travada para me comunicar. E geralmente, o que mais te dói, ou então um processo muito profundo que a gente passa, é onde é a nossa montanha de conquista para ajudar também outras pessoas a conquistarem. Então, em resumo, descobri que eu não tinha vergonha de falar, eu só tinha travas e bloqueios. Que tem gente que fala assim, vou organizar uma palestra para amanhã, fica desesperada. Eu falo, me dá um tema que eu falo.
E chego e me dá 3 horas, 4, faço dinâmicas e flui. Então, a gente entender quem a gente é, né? Para que a gente está no mundo e tudo. E em nenhum momento foi assim, poxa, joguei meu curso de nutrição no lixo. Ele me fez chegar no caminho que eu tô hoje. Então, para mim, montar um consultório do zero, sem dinheiro, meu consultório eu montei com R$ 300, hoje eu consigo ensinar você a montar um negócio com R$ 400. Tem todo mundo falar, para montar um escritório, né, um consultório, você precisa de R$ 20.000. Eu falei, não, gente, não precisa. Até para alugar o espaço, eu negociei, eu que vendi o aluguel do cara para mim, ó, deixa eu te negociar com você. Então, você entender que nos perrengues você tem as suas armas, né? E você consegue resolver. Então, em resumo hoje, eu amo essa parte de comunicação, né? Já tive um podcast, amo essa parte. E todo mundo, e você tá no ambiente certo, é o que a Valesca falou, é importante. Porque a minha falta é o excesso da Valesca. O excesso da Valesca é a minha falta. E Deus, na sua perfeição, ele nunca vai deixar a Valesca 100% perfeita em tudo, porque senão ela ia precisar ficar sozinha. E o ser humano é um ser de conexão, de grupos, de pessoas, né? Então, identificar quem você é, foi o que eu identifiquei, o que eu sou boa. Hoje eu sou mentora de execução, de tirar os planos do papel. Eu sou mentora de planejamento, ali de que bem certinho. Hoje eu aprendi um pouco, mas acredito que eu não sou autoridade nessa área. Tem outra pessoa que é muito melhor do que eu. Eu sou a de que vamos executar, vamos realizar. Eu sou a de que me dá uma semana para fazer uma festa de 500 pessoas. Eu faço com o pé nas costas. Então, me apresentei um pouquinho e colocar de que hoje a gente está em algum ambiente e às vezes a gente está travado porque a gente não está seguindo no ambiente certo. E eu acredito que, né, esse grupo que a Valesca falou, né, do podcast em alto mar, por que eu gostei tanto? Porque ela seleciona as pessoas a dedo. É um ambiente que não é sobre ir, ficar postando fotinha no Instagram, falar que fez um cruzeiro. Isso aí você faz sozinho com seu marido, com alguém da sua família, seus amigos. É sobre ter propósito em comum, mulheres estarem juntas não para poder ter inveja uma da outra, nem ser concorrentes, mas, né, as meninas da Festa Escova. Fulano, eu queria montar uma franquia. Eu tenho certeza que lá elas vão colocar para fora serviços que elas nem fazem de mentoria, digamos assim. Isso. Né? Se a gente está no ambiente certo, a gente retira das pessoas, extrai das pessoas coisas que nem elas imaginavam que outras pessoas também estão precisando. Então, eu tenho certeza que vai ter essas conexões assim. É sobre né, isso mesmo, né, Lari? Assim, é sobre a gente, primeiro, tirar o preconceito como conceito pré-estabelecido, né? Eu falei na outra live. Para quem é o podcast? É para todo mundo, toda mulher que acredita no poder da conexão e quer experimentar isso por 4 dias. E por merecimento, porque a gente merece. Quem é a mulher que descansa em casa? Me conta. A gente não descansa em casa. Por quê? Tem filho, tem marido, tem companheiro, tem trabalho que acaba, né? Que principalmente as empreendedoras acabam levando ainda algumas preocupações para casa. E tem toda a função do dia a dia e tá tudo bem. Tá tudo bem você estar num cruzeiro. A gente sente muitas as mulheres assim se questionando de, mas o meu filho... Não. Se você tomar a decisão, a Larissa tomou a decisão hoje de tomar sol e não tinha sol. Ela tomou a decisão e ela foi lá e o sol chegou. Eu trago sol, meu filho. Então, as coisas vão girar, você vai organizar com o tempo. A viagem é só em abril, né? E a Larissa sempre teve uma história também muito ligada a movimentos de network. Muito antes. Eu a conheci num movimento que nós fazíamos parte como embaixadoras juntas, né? A Larissa assumindo ali e desbravando o mercado de Brasília nesse projeto e fez um trabalho incrível que deu frutos, que teve legado e deixou sucessoras, enfim. Então, de fato, um case de liderança nítido, né? Você viveu nesse projeto, mas ela já atuava com projetos de liderança no Distrito Federal muito antes disso acontecer. Né? Larissa, me conta um pouquinho do como o network, estar nesses ambientes com outras mulheres, te ajudou a ter essa coragem, né, de fazer uma transição de carreira. Porque a gente também tem muita mulher aqui que hoje, por exemplo, é servidora pública
E me pergunta, teve uma pessoa que é militar e me perguntou, eu quero fazer uma transição de carreira e eu não sei por onde começar. O navio é para mim? Então, você fez uma transição, né? Saiu da área da saúde e veio trabalhar com mentoria numa área que não é a área de saúde, que seria o passo natural, né? Conta um pouquinho como grupos de mulheres estar nesses movimentos te ajudou nesses momentos de indecisão. Sim. Eu falo que tudo começa pelo autoconhecimento, né? A gente está no ambiente certo e ser a pessoa errada, nada vai dar certo, né? Então, assim, não é sobre onde você está hoje. Primeiro você olhar para dentro. Então, assim, quem está querendo fazer essa transição de carreira, está perdida, com medo e tudo, o que eu tenho para te falar, porque também a gente não vai ficar dando tanto spoiler assim, né? Vai pro Cruzeiro, porque eu vou estar lá, né? A outra também network vai estar lá, que você não posso estragar a surpresa quem é. Porque a gente vai estar lá realmente para isso. É para te ajudar a olhar para dentro primeiro, porque não tem como você ficar olhando para fora. É igual eu falo assim, você precisa achar o seu tesouro interior para entender que é um tesouro, para entender se esse tesouro como que vai servir outras pessoas. Porque nunca é sobre, eu quero estar num ambiente de milionário de pessoas legais. Você chega lá, você não sabe quem você não sabe como você entrega e nem como você serve. Eu falo que network é servir, né? Participar de network. Eu nunca vou conectar uma pessoa e falar assim, fulano, eu vendo tal coisa. Eu estou abrindo uma empresa de vendas, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e eu sei a estratégia de como acesso a grandes lugares. E eu coloco isso assim, em um mês eu já acessei o que eu queria. E como não é sobre, eu tenho uma empresa que vende, como eu posso te servir? É identificando primeiro qual é o meu excesso. O meu excesso é ser uma boa vendedora. Eu brinco assim, joga no meus peitos, marca a reunião que eu faço o negócio. Porque eu deixo, né? Tem toda uma estratégia de vendas. Então, identificar primeiro o que é o meu excesso, né? Nesse caso dessa moça que você falou, fazer uma transição de carreira. O que ela é boa? Ela olhar o que ela é boa. Ela vai também começar depois conseguir olhar o ambiente, o que tem de bom e o que tem de falta. Ela é ela é o excesso da Valesca, por exemplo, né? Então a gente precisa entender o que a gente é bom e olhar em volta o que as pessoas precisam. É dessa forma que a gente acessa as pessoas. E principalmente sobre servir e ajudar. Nunca é aquele negócio de usurpar, né? Eu só quero ganhar, eu quero ganhar. Você sempre vai perder para ganhar depois. E é o jogo de gente grande. Porque quem sempre quer entrar ganhando, fazendo gol, gol, gol. Eu brinco com os meninos quando eu dou palestra. Tu nem acabou de chegar, já quer sentar na janela? Desce daí. Vai no miudinho. Meu marido que fala, na maciota, que você consegue acertar. E principalmente de que pessoas precisam de pessoas. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu consigo resolver o BO de muita gente. Isso eu tenho certeza. Eu amei essa frase que você falou, que, né, para empreender é isso, você precisa entender o seu excesso. Eu sempre disse isso ao longo da minha vida, assim, você só transborda o que te sobra, né? Como é que você vai dar amor para alguém se você não está transbordando amor? Se você não está cheia para você, como é que você vai tirar? Tem um post que fala, né, você emprestaria o seu carregador com 3% de bateria? Então, não faz muito sentido. Eu amei essa sua frase, né? Porque o empreendedorismo passa por isso. Passa por você identificar o que você tem acesso para transformar isso numa solução para alguém que tem falta. Ai, Larissa, maravilhoso isso. Amei. Amei. Já vou trazer para minha vida essa sua fala, sabe? O seu excesso é a falta de alguém. Descubra seus excessos e descubra as faltas. E você conecta. E olha, tá vendo, gente? Numa live a gente aprende isso com uma mulher dessa. Imagina ela cuidando do seu dia a dia dentro do cruzeiro que vai receber o podcast em alto mar. E a função da Larissa dentro do nosso staff é cuidar justamente de promover a ambiência para que todas nós saiamos de lá com um pouco da outra, né? Para entender de repente o excesso da outra e o nosso excesso. Não é para ir lá vender. Se você tá, olha, de verdade, olha aqui nos meus olhos. Se você tá aqui achando que você vai para o podcast em alto mar, vender sua mentoria, vender seu serviço de contabilidade, não vá. Não se frustre. A venda é consequência. Você vai vender, mas não porque você tá lá para vender, né? Porque você tá lá para transbordar. Essa é a verdade. Eu tive uma conversa com uma contadora, deixa eu beber uma aguinha aqui.
E ela me perguntou isso. Ah, mas as pessoas que estão lá são da beleza. Será que é para mim, que sou contadora? Eu conheço a história da Márcia e da Michelle e elas eram vendedoras como eu, vendedora de batom, perfume e shampoo. Elas não entendiam muito de contabilidade, então certamente uma contadora ou um contador ou um escritório fez toda a diferença no processo de crescimento delas, né? Então, muito, gente, assim, o que você hoje tem de função profissional, traz para o podcast em alto mar que alguém vai estar precisando do seu transbordo. E Valesca, é uma coisa para a gente deixar bem claro, fala assim, conversas de gente grande e acordos bem feitos não causam frustrações, né? Eu sou muito assim, eu tinha meu grupo de negócio desde 2018 e hoje em dia tem gente que chega para mim e fala, Lari, me indica, e eu sou bem franca, não vou indicar. Por quê? Porque o trabalho dela é ruim? Não, porque ela não frequenta os ambientes que eu frequento, eu sei que a ambiência dela não é boa, e eu sei que ela também, ela não é de ficar me indicando para todo mundo. E eu sei, por exemplo, vamos dizer um bolo, né? Eu tenho uma amiga minha, tenho várias amigas confeiteiras hoje, mas eu tenho uma que está querendo crescer. Ela vai pro navio em alto mar, que é a Neide, né? Do podcast Alto Mar. Ela, assim, é aquela que leva a frequência, ela vai sem medo, ela tá cada dia acreditando mais nela, enfim. Você acha que hoje eu vou indicar quem? Quem está perto, até porque a gente não tem como ajudar todo mundo. Então a gente tem que ajudar quem está perto, quem está sentindo e vivendo a mesma frequência que a gente está sentindo, né? Então, com certeza, quem está no podcast do Alto Mar vai entender de que, por exemplo, a contadora, se está nessa frequência, a mulher, meu Deus, ela me indica, eu indico ela, a proporção e a chance de isso dar certo é 100%. Né? E eu vou soltar uns spoilers aqui de que a gente estava conversando com a Valesca, né? A gente já quer fazer essa interação entre as membros do grupo antes. Não chegar lá, deixa eu saber quem você é. Você já vai conhecer a pessoa, você já sabe o que ela faz, porque num bom network não é raso. Ele existe profundidade. Lembra que é sempre servir pessoas, né? Não tem como a gente ter profundidade com 40 pessoas, viver com 40 pessoas de forma profunda. Mas se você consegue achar as suas 5, você já está em outro nível. Então lá a gente quer que vocês, né, a gente vai criar toda uma estratégia de network antes, durante e depois. E que hoje existe muito desses eventos e com 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, 1.000, vem fazer network, você sai de lá, conversa com 5 pessoas e nunca mais você falou nem oi para essa pessoa. Lá, a chance disso acontecer vai ser zero, porque nossas dinâmicas vai ser de que todo mundo vai conhecer todo mundo. Tem como a gente conectar com todo mundo? Muitas vezes não, porque é de questão de energia, de propósito, mas vocês vão, a gente vai ajudar vocês, né, segurando na mão, de vocês conectarem com as pessoas certas, que tem a ver com o que você quer levar para o mundo, do que você quer executar. Isso eu garanto. Nossa, arrumaram um barulho aqui agora grande, que eu tô bem na varanda aqui, mas enfim, espero que não. Você disse a mais pura verdade mesmo, né, Larissa? Assim, é a constância e a profundidade da relação. E eu concordo com você. Venha para é importante você ir, você ser visto, né? Você se fazer ver num ambiente de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas não vá com a expectativa de que lá você vai fazer negócio. Né, você vai ter que escolher para futuramente, para na sequência você aprofundar a relação, porque o que você disse é sobre servir, é sobre você, é a famosa frase instagramável, né? Você ser interessante e não ser interesseiro. No fundo é isso, é você se interessar mais pelo negócio do outro e saber como você pode contribuir. E às vezes, gente, contribuir não é vender, é dar uma palavra, uma dica, é ouvir a pessoa e criar uma conexão real para ser desenvolvida, né? Mas olha que resolveram fazer uma obra nesse momento. E agora começou a chover bem aqui, eu saí de lá da piscina, o sol foi embora, tá chovendo do nada. Mas Lari, então pra gente caminhar mesmo, assim, né? Eu quero que você conclua seu pensamento, mas depois conta pra gente a importância de um podcast. Você já teve podcast. Como é que as pessoas podem usar esse material? Porque o serviço, né? A gente pensou no sentido de tem o cruzeiro, tem o network e o serviço você vai eternizar através de um podcast. Depois conta para mim a importância que foi para você ter um podcast na sua carreira. Eu falo que o podcast caiu no meu colo, né? Eu participei de um reality show para empresárias aqui em Brasília. E aí, logo depois que eu participei, me fizeram o convite para ter esse podcast. E, primeiro, assim, a minha experiência
foi de que sobre ser comunicadora, muito gostoso, principalmente escutar sobre as histórias das pessoas. E que histórias conectam, né? O podcast, além da mulher falar sobre todas as dificuldades que ela passou e tudo, hoje eu até vou dar um curso aqui em Brasília sobre storytelling, né? Sobre stories que vendem. Tem muita gente que abre o Instagram hoje e vai tacar lá, por exemplo, vestido, tantos reais. Não é assim que vende. Então, através de um podcast, você vai contar a sua história, contar tudo que deu de perrengue no dia a dia, né? Que o podcast é bem histórias lá do passado, você vai trilhando sua jornada do herói. E que quando a pessoa escuta, ela não vai comprar de você somente porque você vende uma bolsa legal. Porque, meu Deus, eu vou comprar da Valesca, porque além dela vender uma bolsa legal, amei a história dela. Então, hoje, pessoas se conectam com pessoas. Ninguém compra de uma logo. As pessoas compram de pessoas. E quando tem pessoas à frente do negócio e para de ter essa vergonha, porque eu tô vendo muita mulher que morre de vergonha de aparecer, se você não tem vergonha de aparecer, você precisa ter vergonha de ficar os boletos para trás, né? Então, o podcast, ele vai te dar essa profundidade de contar a sua história. E isso daí você vai usar durante o tempo para colocar nas redes sociais, né? Serve de portfólio para poder alguém perguntar assim, você palestra? Palestro. Você manda o seu currículo, manda o link do seu YouTube. As pessoas já veem seu podcast, sua história e falam, não, realmente essa pessoa é importante estar com a gente. Então, o podcast ele é muito importante para criar o seu portfólio, para tanto futuros clientes se conectar com você para vender, ou coisas mais profundas. Quem vende mentoria para gerar autoridade, quem quer ser convidada para palestrar. Aqui em Brasília tem muito questão de convidar palestrantes e pagar um valor legal, que é por emenda parlamentar, por exemplo. E eu estou precisando de algumas pessoas, e são pessoas que até atuam, que nunca emitiram nota, que nunca saem no jornal, não tem um podcast, e aí a próprio governo barra, porque como essa pessoa é autoridade? Se ela nunca foi no podcast, ela não tem na revista, nunca saiu. Então, assim, o podcast, ele gera isso. Além de você ter cortes, né, que algumas frases de impacto até que a gente pode, né, as meninas com certeza vão ajudar a treinar isso. Pegar o povo fala, essa daqui é o corte do podcast, né? Que isso conecta, igual assim, além de você poder contar a sua história para o mundo, você consegue usar esse material para fazer futuras vendas através de um storytelling de conexão. Olha, Larissa, ainda bem que eu descobri aqui um jeito de fechar o áudio, porque tá o caos instalado ao meu redor, né? Mas, enfim, é isso mesmo. E a gente segue fazendo, quem sabe faz ao vivo e ao vivo assim. Mas lá no nosso podcast não vai ter isso. A gente vai ter uma equipe maravilhosa para poder conduzir, né? Isso que a Larissa está falando. A gente vai conduzir. Então não precisa ter medo, gente. Para a gravação, grava de novo. É uma gravação, não é um ao vivo. Né? E você vai sair de lá, todas nós vamos sair de lá com material maravilhoso. Pegando um gancho um pouco do que a Larissa falou, eu sou jornalista de formação, jornalista em relações públicas, e eu não usei muito o conhecimento acadêmico da minha faculdade na minha trajetória, porque eu fui para a área comercial. Mas hoje eu tenho a chance, né, de ter mais exposição na internet, de ter que falar mais, de ter que palestrar, e tudo isso eu uso como base o meu conhecimento anterior. Então, assim, não se preocupa se você é tímida, se você nunca gravou um podcast, a nossa equipe está totalmente instruída para te ajudar com isso. E como a Larissa disse também, não vai começar só lá dentro. Daqui a pouco, o mês que vem, a gente começa os esquentas, a gente começa a apresentar todas as participantes. Eu acredito, Larissa, que pode gerar negócio antes de chegar no podcast. Se tiver sintonia, se tiver engajamento, se tiver participação. Não, tenho certeza. Tenho certeza que eu falo assim, quando a gente vai para cruzeiro, pensa em óculos de sol, chapéu, biquíni, os negócios vão sendo vendidos, porque se alguém entrar que vende biquíni, eu quero ir comprar o biquíni da pessoa que vai estar no cruzeiro, é claro, né? E ó, você que tem loja de biquíni, eu tô precisando de uma marca de biquíni aqui pra gente ter um cupom de desconto pra mulherada. Então, ó, me procura. Filtro solar, marca de biquíni, chinela havaiana. Se você trabalha, né? Chinelinha de dedo havaiana, que se a havaiana quiser me patrocinar, mandar uma pra cada um. Olha o nível, né, Valesca? É lógico. Mas chinelinha de dedo, a gente tá conversando com vários fornecedores. Lari, e pra gente encerrar, quero te agradecer, né? Mas quero que você se despeça
fazendo oficialmente um convite. Vou fechar aqui o meu áudio para ficar gravado direitinho, né? Para a gente poder fazer um corte dessa live e publicar o convite oficial da nossa networker, aquela pessoa, uma das profissionais, porque são duas, que está cuidando minuciosamente não é o storytelling, mas da jornada, né, da nossa empresária, da nossa empreendedora, da nossa participante do podcast em Alto Mar, desde antes de você chegar lá até o dia que você voltar para sua casa. E quem sabe, mais alguns passos para frente. Deixa eu fechar esse áudio aqui para ficar gravado direitinho. E você que está em dúvida se vai para o podcast Alto Mar, se vale a pena, eu venho aqui te falar assim, 100% de certeza que vale a pena. Meu nome é Larissa Menezes, eu sou responsável por cuidar de toda a parte de network do evento, né, do cruzeiro. E a gente vai te ajudar a conectar com essas mulheres maravilhosas antes, durante e depois do cruzeiro. Lembrando, para você ganhar dinheiro, fazer boas conexões, pode ser isso muito divertido. Também vamos aproveitar de todo o cronograma que tem dentro do navio, vamos se divertir muito. Porque, aliás, para ganhar dinheiro, você precisa elevar a sua frequência. E é isso que a gente vai fazer lá. Você que tem vergonha, que é tímida, não sabe se conectar, lá é o ambiente certo. Eu vou segurar na sua mão, ver as suas dores e dificuldades. E eu vou te falar que você vai entrar numa forma e você vai sair totalmente diferente desses 4 dias. Isso eu garanto. Então, venha você, feche aqui com a gente o podcast em Alto Mar, que eu tenho certeza que vai ser 2025, vai ser o melhor ano da sua vida até hoje. E esse cruzeiro vai te ajudar aí nesse impulsionamento da sua vida, tanto profissional como também pessoal. Vem você também. É isso aí, gente. E por uma entrada e mais, sabe, a partir de 10 parcelinhas de R$260, você pode estar com a gente nessa viagem incrível. Você que é de Brasília, de Goiânia, de Curitiba, de Belo Horizonte, de Belém do Pará, de Manaus, você é muito bem-vinda. Você que é de São Paulo, com a minha amiga Kátia, que ficou aqui o tempo inteiro. Kátia, um beijo, meu amor. Tô com saudade de você. Advogada maravilhosa aqui, ó. Kátia tá aqui. Nos conhecemos online e Kátia cuidou de todo o registro das minhas últimas marcas nos últimos anos. Então, é uma advogada que cuida aí, especializada, né, em registro de marcas, que é um assunto super importante que às vezes a gente deixa passar, né, Lari? Sim. Lari, obrigada. Volta aí para o seu descanso, vai lá, palestra, arrasa, que eu sei que você arrasa mesmo. E eu quero saber tudo sobre o novo negócio, hein? Não me deixa de fora, não, que eu quero ser sua cliente, porque apesar de ser uma boa vendedora, às vezes a gente tem que escolher gerenciar, né? Cuidado estratégico e não descer para o play, que eu gosto mesmo é de descer para o play e vender, mas nem sempre dá para fazer isso. Meu bem, obrigada, de verdade. Gratidão. Beijo. E se Deus quiser, a gente se vê daqui a 2 semanas, tá bom? Até. Beijo. Tchau, tchau.